Olá pessoal, tudo bom? Esse vídeo aqui vai ser o primeiro de uma sequência que eu vou estar fazendo sobre criações de origami. Quer dizer, eu nunca fiz nenhum estudo nem nada disso em relação a esse assunto, mas o que eu posso estar fazendo é mostrando alguns dos meus origamis e dizendo o que eu pensei em cada passo do origami, o que eu pensei no momento da criação, né? Bom, nesse primeiro vídeo eu só vou estar falando alguns conceitos, que vai ser o Crazy Pattern, Origami Tessellation, Box Splitting e o Circle Packing. Então se você já conhece esses conceitos, você pode pular para o próximo vídeo. Bom, então agora eu vou estar mostrando alguns dos meus origamis. Vamos lá. Esse anjo de origami foi o primeiro origami que inventei quando eu tinha 18 anos e demorei uma semana para fazer ele. Esse aqui é o Kusudama Maple Ball, foi o primeiro Kusudama que eu tentei inventar e precisa de 30 peças para fazer ele. Esse aqui é o casal dançante, eu demorei 3 dias para inventar ele. Ele é feito com uma folha de papel quadrado, com um lado branco e outro lado preto. E eu inventei ele para participar do concurso do site The Cans, do fórum The Cans. E consegui ficar em segundo lugar com esse origami. Esse aqui foi um dos últimos origamis que eu inventei. Esse anjo de origami é feito com uma folha de papel quadrado. Demorei cerca de uma semana para inventar ele. E por último, queria estar mostrando para vocês essa aranha de origami. Esse foi um dos origamis mais rápidos para me inventar. E demorei cerca de 3 horas para pensar em todo o modelo. Bom, o primeiro conceito que a gente vai falar aqui é o CP. CP é a abreviação de Crazy Pattern, ou seja, padrão de dobras. Que nada mais é que assim, imagina um origami pronto e você desmonta ele. Vão formar vários riscos aqui, certo? E esses riscos aqui é o que a gente chama de CP, é o padrão de dobras. Bom, a gente vai usar muito CP durante as explicações aqui de como criar um origami. Então seria bom que você já tivesse acostumado a mexer com CP. Então tenta fazer um ou outro CP antes de começar a aprender a criar os seus próprios origamis, né? Bom, e aqui estão outros exemplos de CP. Esse aqui é o CP do anjo. E esse aqui é o CP do casal dançante. É claro que vocês vão começar com CPs mais fáceis. E existem muitas teorias em cima dos CPs, mas o único que eu vou falar aqui para vocês é que num CP deve ser possível pintar o CP com apenas 2 cores, sem que 2 regiões vizinhas tenham a mesma cor. Bom, enfim, agora eu vou falar para vocês sobre o Origami Tessellation. Origami Tessellation são mosaicos feitos em cima do papel. Isso aqui é um tipo de Origami Tessellation, um dos mais simples. E o legal dele é que você faz numa superfície reta e ele continua reto, ele continua plano. Certo? Bom, o Origami Tessellation ele serve principalmente nos origamis para fazer, por exemplo, escamas de peixe, ou em cobra, ou no ryujin. No ryujin eles usam isso aqui também. O Kamiya Satoshi faz a escama usando esse tipo de tessellation. E assim vai, em cascos de tartaruga também são usados isso. Se vocês quiserem ver o CP dele, fica mais ou menos assim. É fácil de reconhecer no CP as regiões de Origami Tessellation, principalmente por causa da repetição do papel. Certo? Bom, agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre o box splitting. Esse aqui é o origami O Violinista, criado por Hojo Takashi, um dos maiores especialistas em box splitting. Então, o que é o box splitting? Como é que você identifica o box splitting? Box splitting, na verdade, você consegue reconhecer quando você olha o CP do origami. O Crazy Pattern ele vai ser formado apenas por linhas horizontais, verticais e diagonais formando 45 graus com as laterais. Aqui estão alguns exemplos. Esses 2 últimos CPs foram criações minhas que eu não publiquei. E agora eu vou falar um pouco sobre Circle Packing. Circle Packing é uma técnica utilizada na hora de criar origami para fazer
coisas desse tipo aqui, patas de insetos, ou numa tarântula, os pedipalpos, quelíceras ou coisas do tipo. Qualquer ponta que você vá criar, você vai usar a técnica chamada Circle Packing. E para que serve essa técnica? Se eu quiser fazer uma pata de uma aranha, quanto de papel eu vou precisar usar? A questão é quanto papel eu vou usar para fazer uma pata da aranha. Então o que acontece é isso. Por exemplo, se eu quero que a pata tenha, ou sei lá, a antena de um inseto tenha metade do tamanho do papel, então o que eu vou fazer é marcar aqui a antena do inseto, por exemplo, vai estar nesse ponto. Então o papel que eu vou ter que utilizar obrigatoriamente é isso aqui, é uma circunferência em volta desse ponto, com o raio que você escolher. Agora vamos lá. Como a gente está falando de dobras, não tem como fazer uma dobra redonda. Então, o que vai acontecer é que se eu for usar, por exemplo, a técnica do box splitting, eu vou ter que usar uma área quadrada do origami para fazer isso. Então vai sobrar aqui um pedaço, né? E aqui vai formar alguma outra ponta, coisa do tipo. Enfim, se fosse box splitting, o origami ficaria desse jeito. Então essa técnica é utilizada para marcar a folha inteira. Por exemplo, na aranha, que eu peguei e marquei as 8 patas primeiro, nas pontas. Depois eu escolhi onde ficariam os pedipalpos, escolhi uma ponta para ficar quelícera e deixei um pedaço para o corpo. Enfim, isso é o Circle Packing. Vocês vão ver bastante em alguns CPs, alguns riscos desse tipo, que identifica onde vai ter que formar, onde o origami vai formar uma ponta. Bom, espero que vocês tenham entendido bem esses primeiros conceitos. Eu sei que o vídeo foi bem resumido, bem rápido. Mas, bom, aguardo no próximo vídeo. Falou, galera. Até a próxima.